Na continuação do nosso webcast, vamos agora ter a oportunidade de conhecer e aprender mais sobre a Operação Goiás contra o AEDES. Temos connosco o Major António Moura e o Cabo Einstein, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, que nos últimos meses estiveram no terreno a desenvolver o projeto para de alguma forma preparar o Estado de Goiás contra o vírus de Zika, entre outros, e vão ter então a oportunidade de partilhar connosco as suas experiências e os seus conhecimentos e o seu caso. A Corporação de Bombeiros Militar de Goiás tem 2.700 militares, e desses, cerca de 1.800 colaboraram neste projeto que teve já uma duração de 6 meses. Para terem uma percepção, o Estado de Goiás conta com 246 municípios, sendo que a Corporação está presente fisicamente em 42 destes municípios. Todo este projeto foi desenvolvido em colaboração e com o comando da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Goiás também. E com isto eu então convidava e passava a palavra ao Major António Moura para de alguma forma partilhar connosco as suas experiências e o nosso caso. Por favor, Major. Boa tarde então a todos, aqui para nós no Brasil agora, boa tarde. E então, ouve bem? Pessoal, está ouvindo bem? Muito bem, estamos a ouvi-lo muito bem. Então, eu vou passar aqui a fazer a apresentação da nossa operação Goiás contra o Aedes, que na verdade o governo do estado ele resolveu erradicar o vírus Aedes, né, o mosquito que transmite o vírus aí da chikungunya, Zika vírus, e a dengue, né? Então, o nosso governador, ele resolveu que Goiás eliminaria todas as formas de nascedouro desse mosquito. E para isso, então, vou fazer uma apresentação aqui do que nós temos desenvolvido aqui no estado de Goiás, como o João já disse, nos 246 municípios. Eu vou fazer aqui brevemente um sumário, onde eu vou falar aqui dos objetivos, a referência, qual que era o contexto no estado de Goiás, as ações que nós desenvolvemos, número de notificações, o que nós gastamos. Então, o objetivo, na verdade, é relatar as ações, né? E, na verdade, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás também está dentro da Defesa Civil. E o que é que nós fizemos durante a Operação Goiás contra a Aedes? Próximo slide. Sim, então, nós iniciamos essa operação de acordo com algumas normas e algumas leis, né, que nós estamos colocando aqui, que foi um decreto de emergência em saúde pública nacional, a portaria que declarava emergência em saúde pública devido à questão da infestação estar muito alta, decreto de emergência em saúde do estado de Goiás e algumas diretrizes, né, que a gente norteou para fazer o controle da infestação do mosquito aqui no nosso estado. Próximo. Como a gente vê nesse slide aqui, nós tivemos, a partir de 2010, um acréscimo muito grande na questão das notificações dos casos de dengue aqui no nosso estado. Então, a partir ali de 2011, como você viu ali, 2012, nós já tínhamos infestação generalizada, né? Então, quando você dá uma olhada em 2015, o número cresceu bastante, o número de notificação foi para 104 mil notificações de casos de dengue. Isso se transforma numa epidemia. Então, por isso que o governador decidiu que nós teríamos que fazer naquele momento um trabalho conjunto entre todos para que a gente pudesse realmente erradicar o mosquito no nosso estado. Registro de óbitos de dengue, né, ele foi crescente também até o ano de 2015, e quando nós começamos a fazer a nossa operação, esse número já reduziu bastante. Certo? Próximo. Então, no final de 2015, mais uma epidemia registrada aqui no estado de Goiás devido à infestação desse mosquito.
Próximo. Próximo slide, João. Isso. Nesse momento, então, nessa tela, nesse slide que nós estamos apresentando aqui, nós já estamos utilizando a ferramenta, né, o ArcGIS, para que a gente pudesse controlar todos os 246 municípios, a forma de infestação que estava acontecendo, que estava acometendo aquela população local. Então, nós estabelecemos alguns padrões dentro dessa plataforma ArcGIS, que nós atribuímos algumas colorações de acordo com aquilo que a gente encontrava lá na quadra do município. Passa o próximo. Tudo isso, né, ocorreu com a participação de vários órgãos, não foi só o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, mas nós temos as Forças Armadas, nós temos outras secretarias de Estado, secretarias municipais, todas elas juntas para que a gente possa realmente conseguir o nosso objetivo maior, que é erradicar o mosquito Aedes aegypti aqui dentro dos 246 municípios do Estado. Temos também a região do Distrito Federal, que é a capital do Estado, em parceria conosco, porque a capital do Estado do Brasil, ela fisicamente está dentro do Estado de Goiás. Então, para isso, nós tivemos que fazer também parcerias, tá, com o Distrito Federal, que é a capital aqui do Brasil. Próximo slide. Mais uma vez aí, nós criamos também uma sala metropolitana, que nós temos aqui na Grande Goiânia algumas cidades limítrofes, que de nada adiantaria estarmos fazendo um trabalho só na capital, se todos aqueles municípios limítrofes não estivessem fazendo e trabalhando da mesma forma. Então, nós organizamos também uma sala metropolitana que traz todos os municípios aqui dessa região para a gente conversar e ter um padrão de procedimento para todos esses municípios. Próximo slide. Então, para que tudo isso desse certo, nós teríamos que utilizar um sistema que nos possibilitasse visualizar em tempo real aquilo que cada município estava fazendo. Para isso, o sistema melhor que nós encontramos de georreferenciamento, que daqui a pouco o Cabo Ais vai explicar, foi o sistema ArcGIS, essa plataforma ArcGIS, que nos propiciou o mapeamento digital de todos os focos encontrados nos 246 municípios do estado de Goiás. Quantidade de foco, localidade de foco, georreferenciado, para que a gente pudesse, no futuro, dias depois, voltar ali e fazer um combate químico, já que aquela eliminação mecânica não tinha sido o suficiente para a gente eliminar aqueles mosquitos. Próximo slide. Está aí nessa tela, então, nós conseguimos ver que esse município, ele teve, de acordo com a nossa legenda, né, quadras onde todos os imóveis foram visitados, verde, quadras onde alguns imóveis foram encontrados fechados, e ali na coloração vermelha, a quadra onde foi encontrado um foco. Então, diante desse slide aqui, dá para visualizar muito bem o trabalho que foi feito utilizando a plataforma ArcGIS. Nós atribuímos algumas legendas, tá? Quando você dá uma olhada na tela completa aí, você vai ver esse município, que esse município ele teve 100% dos imóveis visitados, todas as localidades, embora alguns imóveis, como tem a coloração amarela aí, estavam fechados, mas a presença do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Saúde, ela foi maciça em toda essa localidade. Próximo slide. Mais uma vez, né, juntamente com essa ferramenta ArcGIS, nós aqui do Corpo de Bombeiros utilizamos uma ferramenta gerencial que nós aperfeiçoamos dos Estados Unidos, trouxemos para a nossa realidade, e nós utilizamos o ICS, né, o Sistema de Comando de Incidente. E isso, juntamente com o ArcGIS, nos possibilitou essa condição de trabalhar ao mesmo tempo em todos os municípios do estado. E isso georreferenciado e atualizado a cada 30 segundos. Né? A cada 30 segundos nós tínhamos atualizado
o trabalho que cada um desses municípios estava fazendo naquele momento. Próximo slide. Com isso, nós chegamos a esse número aí, essa curva, né, decrescente. Quando a gente vê aí essa curva em verde, era do ano anterior, e essa curva em vermelho foi o que nós já fizemos, já com a utilização da plataforma ArcGIS, o sistema de comando incidente. Então é nítido e notório que nós tivemos uma redução drástica nesse período, né? Devido a quê? Devido à questão da junção da ferramenta gerencial com o sistema de georreferenciamento. Próximo slide. Questão de imóveis visitados. Então, no mês de janeiro, nós conseguimos visitar 989 mil imóveis, e no mês de junho, nós conseguimos já visitar, e agora, assim, nós já estávamos com um know-how um pouquinho maior, nós conseguimos visitar aí mais de 2 milhões de imóveis, né, no estado todo. Por que que isso foi possível? Porque, utilizando o georreferenciamento do ArcGIS, utilizando a ferramenta gerencial do sistema de comando incidente, a distribuição da tropa, atribuindo uma responsabilidade de cada pessoa realizar um número X de visita. Então, com isso, nós chegamos aí no mês de junho a mais de 2 milhões de imóveis visitados. Próximo slide. Com aqueles imóveis visitados, os imóveis visitados, ele contempla tanto os imóveis fechados, como os trabalhados, como aqueles recusados. Mas, se nós percebermos, no mês de janeiro, nós tivemos 750 mil imóveis, onde alguma dessas forças de trabalho, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde, conseguiram chegar até o cidadão, até aquela propriedade, e aquela propriedade com uma pessoa atendendo, tá, e recebendo as informações e deixando que nós entrássemos na sua moradia e, se porventura encontrássemos um foco, eliminássemos e dessemos a instrução para que ele não permitisse que aquele criador se perpetuasse. Então, no mês de janeiro, 750 mil imóveis foram atingidos, e no mês de junho, quase 2 milhões, 1.830.000 imóveis foram alcançados por algum desses agentes, tá? A presença física lá no seu imóvel. Próximo slide. Esse slide aí são dos imóveis fechados. No mês de janeiro aí, nós tivemos 237 mil imóveis fechados, embora o agente foi lá naquela localidade, mas não conseguiu encontrar o morador. Já no mês de junho, né, nós tivemos 331 mil imóveis fechados. Então, quer dizer, é um número, diante daqueles imóveis trabalhados, é um número bem menor do que a gente encontrou no mês de janeiro. Próximo slide. Nessa tela nós vamos ver a questão dos imóveis recusados. A recusa ela se dá devido à população, muitas vezes, não entender a importância desse trabalho, a importância de receber a instrução do técnico, né? O técnico que vai mostrar a localidade onde nós podemos ter o criadouro, a localidade onde nós temos o foco. Então essas pessoas, de forma assim até ignorante, recusava a visita do técnico lá dentro do seu imóvel. Mas se compararmos de janeiro a junho, nós tivemos um número bem decrescente, porque se em janeiro nós tivemos 750 mil imóveis visitados, para um número de 1.800 e poucas recusas, no mês de junho, com mais de 2 milhões de imóveis visitados, nós tivemos apenas 1.300 casos recusados. Próximo slide. Esse slide ele mostra a questão da recuperação dos imóveis. O que que vem a ser isso? Quando eu chego numa residência, no imóvel, ele está fechado, devido à localização, o georreferenciamento do ArcGIS, eu vou poder voltar no momento futuro, no horário, de repente, pré-estabelecido, para encontrar o morador daquela casa. Então, isso só foi possível, essa recuperação, essa volta lá no imóvel que estava fechado, devido à questão do georreferenciamento utilizado pelo ArcGIS. Então, agora nós tínhamos ali registrado qual que era o imóvel que estava fechado e nós voltamos, né, como você vê aqui no mês de junho,
nós conseguimos voltar em 43 mil imóveis que estavam fechados. Próximo slide. Imóveis com foco. Mais uma vez, né, a gente voltando e lembrando aquela tela onde eu mostrei o município totalmente realizado, as visitas, aquelas quadras que estão em vermelho, né, que estavam em vermelho naquela tela anterior, ela reflete o dado que está aqui nesse slide. Então, no mês de janeiro, né, de 2016, nós encontramos no estado de Goiás, como um todo, nos 246 municípios, quase 30 mil focos. E já no mês de junho, esse número ele caiu vertiginosamente, tá? Caiu drasticamente, ele foi para menos de 4 mil focos. Então, ou seja, nós conseguimos realizar esse trabalho com a questão do georreferenciamento, com a questão da estratégia operacional, com a estratégia da utilização do ICS, certo? Então, graças a Deus, né, utilizando tudo isso aí num conjunto, nós não conseguimos ainda erradicar o mosquito aqui do nosso estado, mas nós estamos num caminho muito importante para que isso possa acontecer, não diga assim, num momento muito breve, porque o nosso objetivo aqui é que a gente consiga isso aí nos 5 anos, tá? Mas como você vê nesse slide aí, ó, nós tivemos um declínio no número de foco de quase 1000%. Próximo slide. Evolução. Então, o que nós tivemos aqui, a evolução dos imóveis visitados, certo? De janeiro a junho, nós tivemos aqui, subimos de 63% para 85% dos imóveis visitados. Em contrapartida, nós descemos de 3,99% de focos encontrados para ir para 0,21% de focos no estado. Então, ou seja, é um trabalho que realmente foi realizado com muito esforço, mas que apresentou o resultado esperado. Próximo slide. Em relação ao nosso localização dentro, próximo, João, por favor. Próximo slide, passa o próximo. Isso. O ranking, nós temos aqui um ranking que mostra qual que era a posição do estado de Goiás em quantidade de imóveis visitados, né, num determinado mês de janeiro. Então nós éramos o 6º estado dentro do Brasil em número de visita, e quando foi no mês de junho, nós saímos dessa posição de 6º lugar e ocupamos agora então o 4º lugar no país. Embora sejamos aí o 10º estado em número de habitantes, certo? Então nós perdemos aí para alguns estados, mas nós tivemos um ganho muito grande porque subimos do 6º para o 4º lugar. Próximo slide. Questão da notificação dos casos de dengue. Então, eu mostrei no slide anterior, certo? Então, no ano de 2015, nós tivemos aí 163 mil casos de dengue, certo? Então, no ano de 2016, nós baixamos esse número aí para 138 mil, ou seja, é um número considerável. Próximo slide. Casos confirmados de dengue. Então, esse número aí, ele já é 40% menor do que o ano anterior. Nós tivemos aí quase 90 mil casos de dengue em 2015. Em 2016, nós caímos para 52 mil casos. Próximo slide. O que é que o governo do estado ele teve que investir? Eu não vou chamar isso como gasto, mas o que o governo teve que investir para que saíssemos, né, daquele número drástico lá de notificação de dengue para um número de 40% menor. Então, o que o governo do estado teve que investir? Próximo slide. Então, aqui nós vamos falar de combustível. Tá? O combustível que foi utilizado pelo Corpo de Bombeiros para levar os agentes para campo, para sair de uma cidade para outra, nós gastamos aí 178 mil, ou seja, para aquela redução de 40% do número de casos de dengue, isso aqui é irrisório, muito pouco. Próximo slide. Diárias é o que a gente vai pagar para que
um dos nossos militares sai de uma localidade para ir trabalhar em outra localidade e fazer o trabalho de visita de imóvel a imóvel. Também o número irrisório, isso aqui não paga, tá? Esses 357 mil que nós gastamos de diária para trabalhar de janeiro a junho, o Estado e a Secretaria de Saúde economiza com a questão de alguns casos que estariam ali, que o paciente que estaria ali dentro do hospital. Então, mais uma vez, eu digo aqui que não é um gasto que o governo do Estado está fazendo em relação à diária, a combustível, etc. Na verdade, é um investimento, porque isso é qualidade de vida. Próximo slide. Serviço extraordinário é quando eu tenho um militar que ele saiu do serviço ordinário dele e ele vai ter que fazer um serviço extra. Então, esse militar ele tem que ser remunerado pelas horas de trabalho. Mais uma vez, tá, nós gastamos aí 890 mil reais para uma redução de 40% de casos de dengue, também se torna um número muito baixo, muito pequeno, tá, pelo benefício e pela qualidade de vida que esse programa tem feito aqui dentro do estado de Goiás. Próximo slide. Outros gastos, então outros gastos como a confecção de banners, comprar material para trabalhar em campo. Então nós gastamos aí R$ 11.950, que não representa, nesse mar de redução de casos notificados, de mortes, não representa nada, nada. Próximo slide. Aí agora nós temos um consolidado, né, daquilo que nós investimos no cidadão, investimos na qualidade de vida do cidadão goiano, que foi aí um número aí de 1.200.000 reais do mês de janeiro até o mês de junho. Próximo slide. Então, senhores, eu termino aqui então a minha fala, né, daqui a pouco passar para o Cabo Einstein, que vai explicar a respeito do ArcGIS, mas eu deixo aqui um pensamento, né, um pensamento de Roberto Chinaski, que diz o seguinte: tudo que um sonho precisa para ser realizado, tudo que o sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Então, graças a Deus, né, nós tivemos o governo do Estado que acreditou, colocou na mão do Corpo de Bombeiros para coordenar essa ação, e nós encontramos um programa que já teve a condição de fazer com que nós fizéssemos o georreferenciamento de todas as localidades que nós fizemos as nossas visitas nos imóveis. Então, unindo a vontade do governo, unindo a capacidade, a potencialidade do sistema de comando incidente, o georreferenciamento do ArcGIS, graças a Deus nós conseguimos, né, no ano de 2016, sair do número drástico de 3,99% de infestação do mosquito Aedes aegypti para um número aí de menos de 0,5%, ou seja, exatamente 0,21% de infestação. Ok? Com isso eu agradeço aí a todos e vou colocar aqui para o Cabo Einstein passar para a apresentação dele. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quem fala é o Cabo Einstein. Prazer participar aqui com os senhores do webinar. Justamente falar um pouco sobre o ArcGIS Online, né, de como é que foi realizado essa operação dentro do sistema, né. Nós tivemos uma demanda e ao longo aqui da apresentação nós vamos mostrar a dificuldade que nós tínhamos, né, o que nós precisávamos e como que a ferramenta se encaixou, né. Eu sou formado em geoprocessamento pelo Instituto Federal do Estado de Goiás e estou na corporação há 6 anos e a minha formação justamente com nossas técnicas de conhecimento, nós conseguimos apresentar os resultados que o Major mostrou, né, cerca aí de aproximadamente 3,9% de infestação, que era um índice alto pelo Ministério da Saúde, né, e chegar a menos de 0,5%. Então, qual que eram os objetivos da operação, né? A gente precisava acompanhar o trabalho de campo dos agentes envolvidos, né? Nós precisávamos coletar essas informações nas inspeções, né? E, além disso, nós precisávamos visualizar esses dados e apresentá-los também, né? Então, a informação de campo
era necessário chegar para nós aqui do posto de comando, aqui onde era tomada de decisões. E essa informação, às vezes ela chegava via Excel, via e-mail, às vezes até um tempo em atraso, né? Então, nós tínhamos essa demanda. E aí nós partimos do porquê nós buscamos utilizar o ArcGIS Online. Nós já utilizamos o ArcGIS Online em outras operações, né? Operação Queimadas, no estado de Goiás, na Defesa Civil também. E aí nós trouxemos essa realidade para dentro do combate do Aedes, né? Aí, se o senhor pode passar o slide, uma breve explicação do porquê que nós utilizamos o ArcGIS, né? A questão de, o próprio site já fala, colocar os mapas para trabalhar, né? A facilidade dele conectar os mapas prontos para uso, né? Essa facilidade de ter várias informações, a variedade de mapas base, né? Também essa é uma das opções nossas. O próximo slide ele vai falar sobre os aplicativos também, né, que nós podíamos utilizar. E o último que foi operações com dashboard, que era justamente a questão da inteligência geográfica, né, onde nós, pode passar o slide, onde nós apresentávamos os resultados, rezávamos os filtros, né, e compartilhávamos essa visualização, né. A grande questão aí é que todos os que estavam envolvidos no trabalho de campo, né, eles viam o seu trabalho através de mapas, né? Então, qual foi a metodologia que nós criamos para coletar esses dados? Então, a gente criamos os seguintes itens: uma camada tipo de polígono, né, para coletar os dados das inspeções, uma camada tipo ponto, para acompanhar a quantidade de pessoas empregadas, né, quem estava trabalhando naquele primeiro momento, quantos bombeiros, quantos voluntários, quantos agentes estavam trabalhando. Uma camada que nós utilizamos para fazer um cruzamento de dados, que era uma camada dos casos notificados de dengue e zika, né? Pessoas com sinais e sintomas de zika, que nós fizemos uma geolocalização baseada em endereço, né? Algo que não tem, nós fizemos uma pesquisa ao banco de dados de notificações, e aí nós percebemos que os casos não estavam já referenciados. Então nós fizemos essa geolocalização, já referenciamos esses casos, e começamos a cruzar esses casos com as quadras inspecionadas, né? O painel estatístico para análise, que seria ali os dashboards, né? E além disso, o que nós fizemos? Nós criamos um mapa geral do estado de Goiás, e para cada município nós criamos um mapa. Então cada município acompanhava o trabalho do seu agente. O prefeito, o secretário de saúde, os agentes de campo, para cada município, eles acompanhavam o seu trabalho. E não só eles acompanhavam, nós aqui da Secretaria Estadual de Saúde, do Corpo de Bombeiros, o próprio Ministério da Saúde, no âmbito federal, acompanhava esse trabalho. Então, como é que era feita essa coleta de dados? O agente, ele ia numa quadra, né? Ele tinha um mapa, né, uma ficha de campo. Ele adentrava todos os imóveis naquele quarteirão, né? Quando ele terminava de fazer todas as inspeções dentro dos imóveis, ele preenchia essa ficha de campo, pegava essa ficha de campo e levava até o posto de comando, né, onde estavam concentradas as pessoas que estavam trabalhando na operação, né, e lançava esses dados no ArcGIS Online. Depois de lançar esses dados, pode passar para o próximo slide, nós começávamos a ver as mudanças, né, até o próximo slide vai mostrar uma questão da coloração. Pode passar. E aqui pode passar, né, o lançamento dos dados, como é que ele trazia essa ficha de campo, né. Então ele recebia um mapa, até antes de começar, ele recebia um mapa todo em cinza, né. E aí aqui na legenda a gente já percebe, ó, quando a quadra não era inspecionada, a quadra ela ficava na cor cinza. Em amarelo ela ficava uma quadra que tinha sido trabalhada, não havia sido encontrado nenhum foco, né? E em vermelho aquele que tinha sido encontrado um foco. Então, todos os campos, eles trazem informações para nós de como estava dando a operação, né? Aí vocês estão vendo os casos de dengue notificados, né? Onde havia casos de dengue de pessoas com notificações. E aí depois dele lançar todos esses dados, ele dava essa coloração toda para nós íamos para o dashboard. Então aí, ó, só dar uma pausa nesse slide aí já era o consolidado da operação. Então, por exemplo, eu coloquei 3 meses, que foi janeiro, abril e junho,
para os senhores verem como é que estava sendo o dashboard, como é que estava sendo o lançamento. Né? Então nós tínhamos aí 1 milhão de imóveis em janeiro visitados e chegamos a 2 milhões de imóveis visitados em junho. Então os dashboards, eles nos auxiliavam nessa parte de inteligência geográfica, né? Onde a gente tomava a decisão, onde a gente verificava qual município tinha que atacar mais, onde nós verificávamos qual seria a próxima ação, o próximo passo, né? Então, essa foi uma das formas que nós utilizamos. Pode passar para o próximo slide. Pode passar o próximo. Ele travou, agora ele voltou. Aqui a questão dos imóveis fechados, né? Onde a gente verificava como é que estava a situação, as visitas recusadas, né? E aqui também nós tínhamos a opção dos filtros e do efetivo empregado, né? Então nós tínhamos como fazer as comparações de todos os municípios, né? Então a prefeitura entrava durante o dashboard, o prefeito, o secretário de saúde entrava lá no dashboard, na operação, e ele clicava e falava, eu quero saber a situação só do meu município. Ele conseguia fazer isso através de filtro, ele conseguia comparar como é que estava o trabalho do agente de campo, e ele conseguia comparar se as ações de campo estavam tendo efetividade ou não. Né? Pode passar para o próximo slide. Essa informação estava armazenada na nuvem. Ela já aparecia para nós aqui no posto de comando, né? Nós tínhamos uma visão geral da operação, nós tínhamos todos os municípios aqui, nós tínhamos como acompanhar o trabalho deles de campo, quem trabalhou, né, e a quantidade de casos notificados de dengue e zika, né, teve uma integração e motivação muito grande das equipes de trabalho, devido a todos verem o trabalho. A grande questão foi o pessoal ver o seu trabalho de campo no sistema, ver sua quadra, que o agente de combate de saúde, o agente de combate a endemias, ele visualizava o seu trabalho, coisa que anteriormente não era uma realidade dentro dos municípios, né? O senhor vê através de mapas tudo o que estava acontecendo. Uma mudança cultural também, com o pessoal, além de trabalhar mais motivado, né, de ver o trabalho de campo trazendo resultados, houve uma mudança cultural, principalmente essa integração. A redução da infestação, como o Major mostrou na apresentação dele, né, reduziu drasticamente essa infestação, né? Os casos notificados, a mesma coisa. Então, assim, as visitas aumentaram, né? A infestação reduziu, os casos notificados reduziu, e a redução dos custos operacionais, porque para tratar um paciente é muito mais caro do que o senhor prevenir, tratar fica muito mais caro do que prevenir, né, a doença. Então, foi isso que aconteceu. E o subsídio para o planejamento estratégico, né? Todos esses dados, eles servem agora daqui para frente, o planejamento das novas operações está sendo realizado, que vão continuar sendo realizadas até eu conseguir essa meta, que é erradicar o Aedes. Enfim, basicamente é isso, né, o que nós utilizamos aí da ferramenta, né? Espero que esteja compreensível, né, aos que estão nos assistindo. E estamos aqui para maiores informações também. Muito obrigado, Cabo Einstein e Major António Moura. Agradecemos muitíssimo as apresentações e vamos ficar agora à disposição para perguntas e potencialmente respostas da nossa parte também. Muito obrigado. Vamos ficar agora à disposição para perguntas e respostas que eventualmente tenham do webcast. Desde já agradecemos a vossa permanência no webcast, que se estendeu e alongou um pouco mais do que tínhamos inicialmente previsto. Entretanto, enquanto nos fazem chegar as vossas perguntas e respostas, as vossas perguntas, tentaremos nós dar as respostas. Queria passar a palavra também ao meu colega Filipe Seabra, do nosso distribuidor exclusivo para o Brasil, a Imagem, para de alguma forma ele falar um pouco sobre os serviços de suporte e o que podem contar connosco também no Brasil. Filipe, por favor. Obrigado, João Canais. Agradeço aí a todos que nos ouvem, nos assistem. Em nome da Imagem, queria agradecer o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás pelo brilhante trabalho aí que vem desenvolvendo com o uso da plataforma, não só
no combate ao Aedes aegypti, mas também a combate a incêndio, a despacho de unidades aí de emergência. Vamos fazer um trabalho muito interessante aí para segurança pública. Gostaria de fazer um convite a todos, acho que no chat aí vai aparecer um e-mail de contato, que é o seminário@img.com.br, IMG de imagem abreviado, né? seminário@img.com.br, onde vocês podem entrar em contato aqui com a nossa equipe técnica. Creio que muito de vocês recebeu o convite da imagem, já são clientes, já conhecem os nossos serviços. Para aqueles que não, somos os distribuidores exclusivos da Esri aqui no Brasil, uma empresa que atua no segmento há 30 anos, e nos colocamos aí à disposição para trabalhar com vocês no uso da plataforma ArcGIS. É isso, e faço um convite também a entrar no nosso site www.img.com.br. Nos colocamos aí à disposição. Muito obrigado. João, se quiser continuar aí com as perguntas e respostas. Tá bom, muito obrigado, Filipe. Nós recebemos já algumas perguntas e, nomeadamente, elas têm a ver com a parte do ArcGIS Online e com o Workforce Management. E a pergunta é se podíamos explicar um pouco melhor o que é o aplicativo do Workforce. É um aplicativo que está assente na componente de ArcGIS Online da nossa plataforma e tem como principais funções suportar as equipas no terreno. E, portanto, sempre que um usuário nosso queira gerir equipas que estejam no terreno e que de alguma forma lhes queira atribuir tarefas, o Workforce é o aplicativo que permite fazer uma gestão dessas ordens de serviço que querem ser despachadas para o terreno e depois vão ser recebidas no terreno nos dispositivos móveis, vão poder ser cumpridas essas tarefas e reportadas de volta para o nó central, se já estão concluídas ou se existe um outro qualquer status associado a isso. Portanto, em traços gerais e de uma forma objetiva, o Workforce suporta a gestão de equipas no terreno. Como vocês tiveram a oportunidade de ver, nós neste momento desenvolvemos um conjunto de outras aplicações a nível de mobilidade, que tem a ver também com o Collector, com o Survey 123 e inclusive com o Navigator, que permitem desenvolver distintas tarefas, todas no campo da mobilidade. E, portanto, de acordo com as necessidades que o operador que esteja no terreno tenha, que sejam específicas, que tenham a ver com inquéritos ou questionários, que tenham a ver com coleta de informação geográfica a nível mais de cadastro de propriedades, por exemplo, ou então de gestão de equipas, para todas essas várias necessidades, podem utilizar as distintas aplicações que já estão disponíveis, prontas para serem utilizadas. Podem, para além disso, ser desenvolvidas outros aplicativos à medida e ainda assim com rapidez em termos de desenvolvimento, porque podem utilizar aplicações como o Web App Builder, que permite rapidamente, através de um conjunto de menus, ter aplicações para o terreno personalizadas às vossas necessidades. Outra pergunta que, entretanto, também nos chega tem a ver com a questão de que tipo de licenciamento é que seria necessário para utilizar, nomeadamente, o Workforce. E isso tem a ver, uma vez mais, com terem um usuário de ArcGIS Online. Portanto, a partir do momento em que têm um usuário de ArcGIS Online, têm acesso a todas estas aplicativos que estávamos a falar. E, provavelmente, a grande maioria dos que nos veem e escutam têm já acesso aos usuários da ArcGIS Online, porque através do licenciamento de desktop, ou seja, do ArcGIS for Desktop, Basic, Standard e Advanced, que antigamente designávamos por ArcView, ArcEditor e ArcInfo, para alguns que possam eventualmente ainda estar a utilizar estes nomes ou estas designações, todas essas licenças, dizia, têm associadas a elas um usuário de ArcGIS Online.
e com esse usuário de ArcSys Online têm acesso a todas estas aplicações. Portanto, a boa nova, se quiserem, é que a grande maioria de vós, muito provavelmente, já tem acesso, sem que necessite de licenciamento adicional, de poder começar a utilizar estas aplicações. Bom, tendo em atenção à hora já estendida de que vamos do webcast, eu tomava a liberdade de terminar aqui o webcast. Uma vez mais agradecer a toda a equipa que nos suportou e que nos permitiu levar isto a todos vós, com especial atenção ao nosso estimado usuário dos bombeiros do estado de Goiás, que desenvolveram um projeto que é extraordinário e que tiveram acesso a ele, mas que, uma vez também, como o próprio Filipe Seabra disse da imagem, se quiserem mais acesso e mais informação, nós estamos à vossa disposição e, portanto, através dos e-mails que têm dos contactos ou através das nossas páginas, podem, por favor, entrar em contacto connosco, que nós estamos à vossa inteira disposição. O objetivo é realmente introduzir-vos sobre estes temas e, a partir daqui, podermos, em conjunto, colaborar e reduzir a incidência deste tipo de doenças e este tipo de problemas a nível da saúde pública dos nossos distintos países. E então, muito obrigado uma vez mais e uma continuação de uma boa tarde e mantemos à vossa disposição.